Olá, gente, como é que vamos todos? Todos bem? Espero que sim. Meu nome é Celso Yamamoto e eu aqui compartilho com vocês algumas informações, meus conhecimentos que eu tenho a respeito de acupuntura, a respeito de terapias alternativas, principalmente terapias orientais aqui com vocês. E aqui estou tentando tirar algumas dúvidas que vira e mexe aparecem para mim. E essa é uma dúvida que tem bem relação com uma outra pessoa que também fez uma pergunta semelhante para mim faz pouco tempo, que é o seguinte. Aqui, ó. A doutora Kátia Rubin me enviou essa mensagem aqui. Professor, é verdadeira afirmação que se usar sempre o R7 no paciente, eu tinha acabado de falar aqui sobre o ponto R7, né? Perde-se a essência, a energia vital, a energia ancestral? Ok, vamos lá, Kátia. Não, se você usar sempre o R7, você não vai acabar esgotando. Aliás, se você usar qualquer um dos pontos do rim, por exemplo, bom, primeiro, tá? Os chineses falam que a energia dos rins estão associada diretamente com uma energia chamada energia ancestral, tá? Tem alguns que chamam de essência ou energia inata. Eu chamo de energia ancestral sempre, tá? Porque é uma energia que vem dos nossos antepassados, tá? Então os nossos antepassados passam energia para nós e que essa energia está diretamente relacionada com a nossa vitalidade. Então, se essa energia ancestral se esgotar dentro do nosso corpo, tá? Nosso tempo de vida se esgotaria junto com ela. Essa é a relação com a energia dos rins, com a energia da vitalidade, que está relacionada diretamente também com a energia da fertilidade, tá? Ou seja, é a vida que promove a vida, por isso que a energia da vitalidade e fertilidade estão associadas aqui. Okay? Os chineses dizem que essa relação de energia dos rins com vitalidade tem mais relação com fertilidade por causa do formato dos rins, né? O rim, tá? Teria o formato de um bebezinho, ok? Então, de um bebezinho lá, bonitinho aqui. Então, teria o formato de um bebezinho, tá? Aquele imagem do bebezinho encolhidinho, tá? Dentro do útero da mãe, ok? Então, por isso que os rins, por causa do formato dele, tem relação com fertilidade, e essa energia de fertilidade é aqui da vida, por isso que tem relação com a energia de vitalidade. E é uma energia que veio dos nossos ancestrais justamente através da fertilidade, por isso que os rins estão diretamente relacionados com essa energia de vida. Okay? E algumas pessoas então já ouvi comentar isso daqui, e como eu falei, teve um comentário, uma conversa que eu tive há pouco tempo com uma aluna, que ela também veio com o mesmo questionamento, só que não a respeito do rim número 7, tá? Ela fez a mesma pergunta a partir do conceito do ponto rim número 3. Tá? Mais uma vez, diferença R3 e R7. R3 ele ajuda a proteger essa energia, tá? O chamado Qi ancestral. Já o R7, tá? Ele fortalece os guardiões dessa energia, do Qi ancestral. E quem são os guardiões do Qi ancestral? São justamente os rins. Então, a R3 protege a energia ancestral, tá? E os guardiões é como se desse mais força para os guardiões da energia ancestral, que são os rins. Daí que tá. Tem algumas pessoas que falam que se você usar os pontos do rim, você vai estar usando essa energia ancestral. Tá? Por isso que você, usando o ponto do rim, você vai desgastar essa energia. E essa energia está relacionada com a vida, então é perigoso, porque a pessoa pode morrer mais cedo, então. É verdade isso? Não é por aí. Quem pensa desse jeito, muitas vezes, é porque está limitado a uma ideia única. Pensando assim, rim, energia ancestral, tá ligado os dois, e ponto. Tá? Só que não é bem assim. Então tá aqui, por exemplo, os rins são os guardiões dessa energia ancestral. Né? Tem 3 escolas, inclusive, que falam o seguinte, tá? 3 escolas diferentes, tá? Uma escola fala basicamente o seguinte, tá? Essa energia ancestral veio do seu pai e da sua mãe, ou seja, tem natureza Yin e natureza Yang, tá? Uma dessas escolas falou o seguinte, que o rim aqui tem o rim do lado direito e o rim do lado esquerdo.
Tem uma escola que fala que o rim do lado direito guarda energia do tipo Yin e o rim do lado esquerdo guarda energia do tipo Yang. Então, quando você receber essa energia dos seus ancestrais, dos seus pais, tá? Essa energia ficou armazenada nos dois rins. É por isso que a gente tem dois rins, para guardar essas energias. Okay? Então, essa é uma escola. Agora, tem uma outra escola que fala que não, que o rim direito é que guarda energia Yang e que o rim esquerdo guarda energia Yin. Tá bom? Mas há uma terceira escola. Nessa terceira escola, eles falam o seguinte: os rins não guardam nem energia Yin nem energia Yang. A energia ancestral está guardada aqui, ó, no meio dos dois rins. E os rins, então, são os guardiões da energia ancestral. Estão lá nas laterais, protegendo essa energia. E essa energia ancestral está guardada dentro da nossa barriga, na altura do umbigo. Ok? Então, seriam essas três escolas. Então, tem três escolas filosóficas. Uma fala que o rim direito é Yin, outra que fala que o rim direito é Yang, e outra terceira que fala que a energia ancestral está guardada entre os rins. Os rins são os guardiões dessa energia ancestral. Lembra, são escolas filosóficas só. Eu, particularmente, sigo a escola que fala que a energia ancestral está guardada entre os dois rins. E os rins não é que eles estão Yin ou Yang, eles simplesmente protegem a energia ancestral que está entre eles. Ou seja, nessa minha escola, ou independente dela também, os rins, tá, eles compartilham essa energia ancestral, tá, mas ela não depende só deles. Tá? E nessa visão também que a gente tem, quando você usar um ponto dos rins, não quer dizer que você está usando a energia dos rins. Lembrar que, antes de mais nada, tudo tem a ver, e isso eu sempre falo para todo mundo, vivo repetindo, né? E mais uma vez aqui, tá? Tudo tem relação com os 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. Tá? Tem relação com esses 5 elementos. No caso, os rins são os órgãos que estão associados aqui com o elemento água. Tá? Quando você usa um ponto rim, quer dizer que você está usando energia, você está usando energia do elemento água. Tá? Não, você está fazendo com que esse elemento, tá, possa se comunicar, ele tem que entrar em contato com os outros elementos. Ou seja, nessa hora não quer dizer que você está usando a energia do elemento água. Você está usando, na verdade, a energia de todos os elementos juntos. Então eles não estão separados. Nós pensamos que eles estão separados porque quando a gente vai estudar, pensa-se rim, energia ancestral lá no elemento água. Tá? Mas percebam, existe uma conexão energética entre cada um deles. Assim, quando eu usar o ponto do rim número 7 ou o ponto do rim número 3, na verdade eu estou fazendo com que esse ponto acesse essa energia e essa energia vai ter que entrar em contato com a energia de outros elementos. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui eu usei o ponto do pulmão número 5. A hora que eu usei o ponto rim número 7 e o ponto do pulmão número 5, é como se eu estivesse fazendo uma ligação energética entre esses elementos. Então, nessa hora, o ponto rim número 7 não vai usar só a energia do elemento água. Ele também vai estar usando a energia do elemento metal. E se eu usar um outro ponto? Pegar o F3 por aqui também. A hora que eu usar o F3, o R7 e o P5 não vão trabalhar sozinhos. Tá? Eu vou estar criando uma ligação energética entre os pontos F3, entre os pontos R7, ponto P5, ou seja, todos esses pontos vão estar trabalhando juntos. E nessa hora, o rim número 7 não vai pegar a energia do elemento água. Vai haver uma distribuição de energia entre esses elementos. E é essa distribuição de energia que vai ser importante, porque ela vai promover aquilo que a gente chama de Tai Chi. Ou seja, ela vai fazer com que a energia se movimente entre os elementos que estiverem alterados em termos de energia e que ocorra uma transformação, uma transmutação dessas energias. Ou seja, nessa hora o R7 não está usando só a energia dos rins. Na verdade, eu estou criando uma ligação de energia entre todos os elementos, principalmente os elementos que estão mais afetados, para que assim eles consigam renovar as suas energias e promover então de novo a movimentação e a transformação de energia dentro de todos os 5 elementos. Tá? Então, tá? Pode usar o R3 tranquilo, pode usar o R7 sossegado, que com certeza você não vai diminuir o tempo de vida de ninguém ao fazer essas associações. Aliás, qualquer tipo de associação. Mas o mais importante é
fazer a avaliação direito. Porque se eu não fizer uma boa avaliação, eu vou ligar a ação do R7 com quais pontos, tá? Eu tenho que fazer uma avaliação para saber, assim, quais as ligações de energia, quem está precisando fazer as transformações de energia, onde vão acontecer essas trocas. E a partir daí, então, eu escolho os pontos mais adequados, entre eles, talvez, então, o R3, o R7 ou qualquer outro ponto do SINS. Mas aí vai depender também da técnica que você vai estar utilizando. Por isso que os conceitos de técnicas são muito importantes. Lembra, mais importante do que ficar decorando um monte de ponto é entender que técnicas eles vão estar trabalhando. São essas técnicas que vão criar a ligação energética entre os pontos, ok? Então, é isso. Tá? Aprendam mais do que ficar decorando pontos, entendo que você tem que entender técnicas de acupuntura. Tá? Isso não quer dizer que quanto mais técnicas estiver misturando vai ser melhor. Tá? Lembra, às vezes isso daí não é a melhor opção. Tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar falando sobre isso daí em outros vídeos. Estou colocando alguns dados aqui para vocês, tá? Para ir ajudando aos poucos, tá? Uma última coisa, tá? No último vídeo eu coloquei uma coisa sobre o ponto que seria a reunião dos três Yang. E alguém que assistiu o vídeo fez um seguinte comentário, né? Tá? Que eu não expliquei qual é o ponto reunião dos três Yang. Tá? Eu expliquei um monte de coisa, mas não falei qual ponto é o ponto reunião dos três Yang. E a resposta é que não tem um ponto com esse nome na verdade. Tá? Alguém colocou esse ponto, não sei porquê, tem que perguntar para quem. Tá? Mais uma vez então, acupuntura tem que ser vista com cuidado. Tá? As palavras, os nomes dos pontos não foram escolhidos por acaso. Tudo tem uma razão. A gente só tem que tentar entender essas razões. Tá joia, gente? Então é isso, vou ficar por aqui, tá? Vou tentar passar outros vídeos, esclarecendo mais dúvidas, mas nos vemos em outros vídeos.